Oi, crianças, todas bem? Aqui, graças a Deus, eu estou bem. Espero que vocês realmente estejam em casa, cuidando se prevenindo, né, se protegendo, você juntamente com a sua família, tá bom? Eu estou bem também, graças a Deus. Deus tem preservado a nossa saúde, né? Graças damos a Ele. Hoje, eu estou aqui para falar da lição número 11, que fala sobre a viagem missionária, né? Fala sobre Paulo, Silas, Barnabé, Timóteo, né? E o texto bíblico tá lá no livro de Atos, capítulo 15, versículo 36 ao 41, e o capítulo 16, versículo 1 ao 5, e depois do 16 ao 34. O versículo que norteia a nossa lição hoje, que inclusive depois quando a gente voltar, a gente vai tomar de vocês. É bom que vocês sempre memorize, né? Como a gente fazia na aula presencial, vocês memorizem o versículo que é referente. Então ele vai estar lá no livro de Marcos 15, que diz: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Assim disse Jesus aos seus discípulos. Vocês viram na aula passada com a professora Maria Helena, ela falar da primeira viagem missionária de Paulo e que ele e Barnabé foi enviado pela igreja de Antioquia a pregar o evangelho a todas as cidades da região. E aí, crianças, eles levavam uma mensagem para as pessoas daquela região. E vocês acham qual era a mensagem que Paulo e Barnabé pregava? Eles falavam do nome de Jesus, do Filho de Deus, né? E falava que Jesus viria e só Jesus poderia salvar, né? Poderia salvar as vidas. Essa era a mensagem de Paulo e de Barnabé. E assim eles foram por muito tempo pregando a salvação, pregando o nome de Jesus e levantando e estabelecendo igrejas naquelas regiões por bastante tempo. Eles foram desafiados a fazer missões, né? Missões é um campo bastante difícil, crianças, porque os missionários, eles são desafiados todos os dias. Eles passam necessidades, eles ficam com problemas de saúde, eles ficam longe das famílias, eles sentem saudades dos seus parentes. Então, a gente tem que estar sempre orando pelos missionários. Assim fazia a igreja na época de Paulo e Barnabé, sempre em constante oração por eles. E a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que num dia, Paulo e Silas saíram os dois para orar no templo. E de longe, eles avistaram uma moça que era adivinha, que tinha espírito de adivinhação. Então, Paulo e Silas logo viram aquilo e já sentiu no coração que aquela coisa não era de Deus, porque Deus não se agrada de adivinhação. Então, aquela moça fazia adivinhações, lia cartas, via sortes, destinava, falava do destino das pessoas. E Paulo ficou lá de longe. Aquela moça, quando olhou os dois, ela gritou lá de longe, falando assim, que aqueles dois eram filhos do Deus Altíssimo, que eles eram tementes a Deus e que eles pregavam a salvação. Não tinha nada de errado naquilo que ela falava. Porém, o que tinha de errado era o espírito que se apossava dela e fazia ela falar aquilo. E Paulo ficou muito furioso porque ele tinha no coração a certeza e a verdade de que Deus não se agrada de adivinhação.
Aí ele se aproximou, os dois se aproximaram daquela moça, e Paulo chegou até a ela e disse: em nome do Senhor Jesus, eu te mando, retira-te dela. E aquela moça nunca mais adivinhou nada, deixou de ser adivinho. E a palavra também diz que atrás daquela moça existia homens que ganhavam dinheiro, aquelas adivinhações. Era como se fosse uma profissão ela tinha. Ela era escrava de um espírito que não era Espírito Santo, mas aquilo dava dinheiro para aqueles homens. E aí fala assim também que aqueles homens pegaram a Paulo e Silas e levou até a praça. E lá eles açoitaram, rasgaram-lhe as vestes, judiavam, xingavam, blasfemavam contra eles. Imaginem vocês, né, crianças, como que eles não devem ter ficado. E não satisfeito com isso, esses homens levaram esses dois até as autoridades. E as autoridades da época condenaram os dois. Eles foram presos por causa do nome de Jesus. Então, crianças, do mesmo jeito que lá na aula 8, se vocês recordam, a gente falou da prisão de Pedro, aqui na aula 11, nós estamos falando da prisão de Paulo e Silas. Então, crianças, como lá na aula 8 Pedro estava preso, aqui também na aula 11 a gente está falando sobre a prisão de Paulo e Silas. E aí a Bíblia diz que nessa prisão eles estavam lá judiados, né? Foram maltratados, apanhou bastante, a roupa deles estavam todas elas rasgadas, eles estavam feridos, então estava sofrendo, né, lá na prisão. Mas vocês acham que jeito que eles ficaram? Que jeito como eles estavam lá? Vocês acham que eles estavam murmurando, reclamando, né, sobre a situação deles? Não, a Bíblia diz que não. Eles não ficaram reclamando e murmurando. Muito pelo contrário, a palavra de Deus diz que na base mais ou menos de meia-noite, eles cantavam e oravam e falavam do poder de Deus dentro da prisão. E fala também que os prisioneiros que estavam junto com eles ouviam e eles cantavam, eles se sentiam alegres, sabe por quê? Porque sabia que Deus estava com eles, porque eles falavam do poder de Deus para as outras pessoas, eles enfrentavam qualquer dificuldade para falar do amor de Deus. E aí os prisioneiros ouviam eles cantando e louvando dentro da prisão. E a Bíblia diz também que houve um grande terremoto, trovões, relâmpagos e a terra tremeu. A terra tremeu e as cadeias se abriram, as correntes caíram, os cadeados que estavam prendendo se soltou e as mãos ficaram livres, tanto deles quanto dos prisioneiros. E aí foi aquele grande clarão dentro da prisão durante a noite. A Bíblia diz também que o carcereiro foi pego de surpresa, estava dormindo. Imagine vocês, ele dormindo e de repente levanta a cabeça assim e olha e leva aquele susto e começa a se perguntar: e agora, onde estão os prisioneiros? Como assim? As portas estão abertas, quem abriu? Tantas perguntas, né? E aí, surpreendentemente, aparece Pedro e Silas lá longe e grita: estamos todos aqui, estamos todos aqui. E aí ele olha, o carcereiro olha sem entender e ele é tocado pelo Espírito de Deus. Porque ele fica tão comovido com tudo aquilo que ele chega, Pedro e Silas chegam perto dele e ele pergunta o que é que ele tem que fazer para ele ser transformado, para ele viver aquele poder que Paulo e Silas tinham. Paulo e Silas, na hora, orou com aquele carcereiro. E a Bíblia diz que ele e a família dele
foram salvos. E depois da oração de entrega desse carcereiro, ele ficou tão impactado, o Espírito Santo tocou tanto no coração dele, que sabe o que ele fez, crianças? Ele, antes de conhecer a Cristo, ele judiava de Paulo e Silas, porque ele era ignorante, ele não conhecia. Depois que ele viu todo esse milagre de Paulo e Silas, né, cantando e orando dentro da prisão, aconteceu toda essa libertação. E aí o carcereiro, depois de ser transformado e receber Cristo na vida dele, ele simplesmente pegou e levou Paulo e Silas para ser curado na casa dele, sabe? Aí ele fala assim que ele limpou as feridas, os machucados de Paulo e Silas. Olha que coisa mais linda, né? Então, crianças, a lição de hoje fala que missões não é fácil. Missões, a gente tem dificuldade. Todo mundo que vai falar do nome de Jesus, seja lá na cidade longe daqui, seja no bairro, seja dentro da própria casa, às vezes é difícil de falar de Jesus, né? Muitas vezes você, criança, vai falar para o seu amiguinho do amor de Jesus, eles não acreditam. Isso também é missões. Então a palavra fala que a gente tem que perseverar, né? Perseverar naquilo que a gente foi chamado. Então, a lição fala que realmente a gente não deve murmurar e a gente deve sempre que agradecer, sempre, ter sempre um espírito de gratidão para com Deus, porque Ele é sempre fiel na nossa vida. Certo? Então vamos orar agora para que Deus continue nos abençoando, nos guardando de todo mal e que Ele nos ajude a ficar firme nas promessas, né? Assim como diz o louvor, tá bom? Então vamos orar. Senhor meu Deus, muito obrigada, Pai, por mais essa oportunidade de estar falando da Tua palavra. Te pedimos, Senhor, que o Senhor continue conosco, nos abençoando, nos guardando, nos dando condições sempre, Senhor, de falar da Tua palavra e também ouvir, Senhor. E a cada dia nós aprendemos mais de Ti, Senhor. Abençoa, Senhor, meu Deus, a nossa igreja, abençoa os nossos pastores, os nossos líderes. Abençoa, Senhor, toda a igreja missionária, todos os missionários do mundo, Pai, aqueles que lá deixaram suas famílias, deixaram suas casas e foram falar do Teu nome, Pai. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja com cada um, aonde quer que eles estejam, Pai, e que o Teu poder esteja sobre a vida deles, Senhor, meu Deus. Cuida, Senhor, meu Deus, de cada família, de cada criança que vai assistir essa aula, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, meu Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.
Crianças, olhem bem a revista, acompanhem tudo com o papai e com a mamãe, faça todas as lições conforme está sendo pedido, leia bastante os versículos, gravem, vai gravando, né? E aí, quando a gente voltar, que não vai demorar muito, eu creio, nós vamos marcar tudo certinho lá para a feirinha, lembra? No final do ano, né? Então, vamos fazendo tudo bonitinho e assim que Deus permitir, nós estaremos juntos, tá bom? Morrendo de saudade de todos e que Deus abençoe. Um grande abraço, fiquem com Deus e um grande beijo. Fiquem com Deus, Deus abençoe.